professores, funcionários e amigos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E também agradecer especialmente ao professor Bresser Pereira, cuja apresentação é desnecessária. Mas, de todo modo, eu vou falar breves palavras a respeito do nosso querido convidado. É um intelectual inquieto. Como deve ser um intelectual? Um cientista social e agudo analista do desenvolvimento do Brasil. Como ele mesmo diz, ele é um ator emocionado desse processo. O exiliano, talvez, com todas as consequências que essa designação tem. É um homem há décadas preocupado com o seu país. Enfim, uma pessoa com quem todos nós certamente vamos aprender essa noite. Não vou falar mais sobre o professor Bresser, porque quem deve falar hoje é ele. E só uma nota a respeito de como vamos trabalhar hoje. O professor vai fazer a sua exposição e a ela seguirá uma sessão de perguntas, que eu tenho certeza que serão sucintas, de tal modo que todos possamos falar, né, e que a sessão também termine no horário razoável. Mais uma vez, muito obrigado e passo a palavra ao professor Bresser. Muito obrigado, Ângelo, pelo convite. É um grande prazer estar novamente aqui na Escola de Sociologia e Política. E eu vou falar hoje um pouco sobre o meu livro, né? O livro A Construção Política do Brasil, que acabou de ser publicado, foi publicado em dezembro do ano passado, mas já está em segunda edição. O livro está um sucesso, né? E acho que é porque o livro, né, aparece no momento em que a crise da economia e da política brasileira é muito grave, né? E é claro que esse livro não está voltado especificamente para fazer a análise desta crise. Mas esse livro, quer dizer, é a síntese que eu consegui fazer de tudo que eu aprendi e estudei sobre o Brasil, né? Sobre a economia brasileira, sobre a sociedade brasileira e suas classes sociais, e sobre a política brasileira. E é um livro em que eu faço essa análise fundamentalmente a partir da independência. Quer dizer, eu decidi que não valia a pena eu voltar à colônia, inclusive porque as contribuições que já foram feitas sobre o período colonial brasileiro, sobre as origens mercantis e patrimonialistas do Brasil, já foram amplamente analisadas por Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e outros, né? De forma que me parecia melhor só falar a respeito do Brasil independente. Mas, é claro, tem um capítulo sobre o Brasil colonial, que é o capítulo sobre as razões do atraso, onde eu fui buscar a velha e clássica contribuição do Caio Prado Júnior para explicar o atraso brasileiro em relação, né, aos Estados Unidos. Em seguida, eu divido esse livro em 3 grandes ciclos da relação Estado-sociedade. O primeiro ciclo eu vou chamar ciclo Estado e Integração Territorial, que corresponde ao Império. O segundo ciclo eu vou chamar Nação e Desenvolvimento, e vai de 1930 a 1977. E de 77 até agora, até o fim do governo Dilma, e está terminado definitivamente, o terceiro ciclo, que eu chamo Democracia e Justiça Social. O ciclo do Império é mais ou menos o nome que eu dei, né? Visou mostrar fundamentalmente, quer dizer, o que foi feito naquele período, né? No Brasil, o Estado precede a nação. O Estado brasileiro é fundado com a independência, né, a partir do Estado português, e
Mas todo o período imperial é o período da construção desse Estado, da consolidação desse Estado, quer dizer, e da garantia da integração territorial do Brasil. E a gente pode dizer que, afinal, o trabalho foi bem realizado. O Brasil entra nesse período num enorme atraso em relação aos Estados Unidos. Não apenas porque estava realizando a sua independência há 50 anos, mas porque o Brasil estava muito, muito longe de poder fazer a sua revolução capitalista, a sua revolução nacional e industrial. Enquanto que os Estados Unidos, quer dizer, em 1822, estavam já começando a sua revolução industrial. Ela ganharia, quer dizer, que chegaria, o norte dos Estados Unidos já estava se industrializando, e a vitória da industrialização americana vai acontecer exatamente ao mesmo tempo em que o norte derrota o sul na Guerra de Secessão. De forma que os Estados Unidos acabou fazendo a sua revolução industrial praticamente 100 anos antes do Brasil. Como a Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer a sua revolução industrial, a fez 100 anos antes ainda, né? E todo esse atraso se deveu fundamentalmente ao tipo de colonização mercantil, de exploração mercantil, baseada no latifúndio e na escravidão, que foi objeto do Brasil, né, com uma região de clima complementar à Europa. O período da Primeira República eu considero um período de transição, né? É um período em que o liberalismo econômico volta, porque é interessante, já no Império há uma luta entre liberais e conservadores, não desenvolvimentistas, mas conservadores, né? E, se vocês lerem o livro, vocês verão que eu opto tranquilamente pelos conservadores. Não pelos... Por quê? Qual era a diferença fundamental entre conservadores e liberais naquela época? É que os conservadores lutavam ferozmente, fortemente pela unidade, pela centralização do poder do Estado, enquanto que os liberais queriam a descentralização. E a descentralização o que era? Era transferir o poder para as oligarquias locais. Algo absolutamente inaceitável. Quer dizer, e afinal foram os conservadores que ganharam, né? E graças a essa vitória é que se garantiu a unidade territorial brasileira, né? Portanto, já naquela época você pode dizer até um certo ponto, muito relativamente, que os conservadores correspondiam aos desenvolvimentistas, né, ou nacionalistas, e os liberais aos liberais, né? Porque vocês vão ver que depois, a partir do século XX, e já antes de 1930, a história do Brasil começa a ser, e até hoje, é uma história que divide liberais e desenvolvimentistas. Vai ser também, mais recentemente, que vai dividir esquerda e direita. Mas inicialmente a divisão não é esta. A divisão inicial, fundamental, é entre desenvolvimentistas e liberais. Porque vai ficando claro, né? Quer dizer, quando se instala a Primeira República, ela se instala e se faz uma Constituição liberal, descentralizadora, é Rui Barbosa que o faz, né? E, né, evidentemente, é um retrocesso que está acontecendo no país. E aí começa uma reação. E essa reação vai acontecer de várias maneiras, né? E surgem os primeiros grandes intelectuais e depois políticos nacionalistas. Nos anos 20, isso chega ao grande movimento tenentista, né? E em 1930 é a grande Revolução Brasileira, na qual, então, que dá início à revolução, à formação do Estado-nação, a Revolução Nacional, como eu chamo, a formação do Estado-nação, quer dizer, e a Revolução Industrial. E quem vai liderar esse processo vai ser Getúlio Vargas, que a meu ver, foi o grande estadista que o Brasil teve no século XX. Ele foi autoritário quando o Brasil não tinha condições de ser democrático. Foi um nacionalista, desenvolvimentista, quer dizer, e realizou um governo assim com uma determinação muito forte, né, de industrializar o país,
e teve êxito nesse trabalho, né? E teve uma oposição violenta o tempo todo dos liberais, quer dizer, que eram golpistas, né? E não eram golpistas desde Carlos Lacerda, eram golpistas já nos anos 30, né? Quer dizer, eles queriam sempre, quer dizer, derrubar o governo através, que era popular, né? Através, não é, do golpe de Estado. Eram todos muito intelectuais, muito elegantes, não é? muito várias. Há um artigo maravilhoso do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos foi o grande sociólogo do ISEB. O Ângelo falou sobre na minha formação sobre o Brasil, eu fui muito influenciado, quando tinha 20 anos, pelos pensadores do ISEB, por Guerreiro Ramos, Inácio Rangel, Hélio Jaguaribe. E o Guerreiro Ramos tem um artigo fascinante sobre o que ele chama Jeunesse dorée, né? E é uma crítica que ele faz a 3 intelectuais dos anos 30, católicos e liberais. Uma coisa, vale a pena ler, né? Porque marca muito bem o que era esse liberalismo falso, um liberalismo, né, que havia no Brasil. Na verdade, uma perspectiva altamente autoritária e sempre dependente, não é? Sempre associada ao exterior. Esse período, o período Vargas tem uma crise em 54, em que os liberais logram derrubar Vargas, quer dizer, voltam a ter êxito em 60, temos uma grande crise econômica no início dos anos 60, mas aí, com os militares, volta-se ao desenvolvimentismo. Um desenvolvimentismo mais autoritário agora, um desenvolvimentismo especialmente um desenvolvimentismo mais conservador, sem dúvida, e mais conservador, porque agora exclui os trabalhadores, enquanto que Getúlio Vargas, no seu desenvolvimentismo, incluía até um certo ponto os trabalhadores urbanos, não ainda os trabalhadores rurais, os militares o excluem completamente. De qualquer forma, esse período de 1930 a 1980, ou 77, vou explicar por quê, é um período, não é, de grande desenvolvimento do Brasil. Foi o país que mais se desenvolveu no mundo em termos brutos nesse período, e em termos per capita só ficou atrás do Japão. Então foi um enorme desenvolvimento. O Brasil se transformou completamente nesse período. A taxa de crescimento per capita de 50 para cá foi de 4,1% ao ano, que é uma taxa muito elevada. Então nós chegamos, e no final dos anos 70 nós estamos terminando esse grande processo de transformação, ou seja, terminando no sentido de quê? Que eu podia dizer agora, quer dizer, em 1980, digamos, que o Brasil já tinha completado a sua revolução capitalista, já tinha formado a sua nação e realizado a sua revolução industrial. Agora tinha uma grande classe de empresários industriais, tinha uma grande classe de trabalhadores, tinha uma imensa classe média nova, quer dizer, classe média de tecnoburocrática, como eu chamo, trabalhando nas empresas, além da classe média burguesa, que sempre houve. Quer dizer, então, era uma sociedade moderna e bastante diversificada. Mas estava no regime militar, né? Então, e aí vai acontecer uma coisa muito importante, quer dizer, que é 1977. Em 1977 acontece o Pacote de Abril. O presidente Geisel, que fazia parte dos softliners, não dos hardliners, era uma divisão tola que se fazia naquela época e que muitos cientistas políticos adotaram. Quer dizer, o presidente Geisel, quando tinha sido escolhido presidente em 74, havia iniciado, junto com o seu auxiliar, o Golbery de Couto Silva, que era um intelectual, o processo de distensão. Quer dizer, e porque eles perceberam que a sociedade já estava começando a cansar do autoritarismo. Quer dizer, a burguesia tinha se, quer dizer, o pacto político desenvolvimentista de Vargas, quer dizer, tinha
isso eu esqueci de dizer, tinha entrado em crise, né, no início dos anos 60, especialmente devido à Revolução de Cuba. A Revolução de Cuba que aconteceu em 1959. Houve aí uma radicalização de esquerda e de direita muito forte, né, e essa radicalização acabou resultando no golpe de Estado de 64. Então, agora, no quadro desse regime, a burguesia brasileira toda fechou com os militares, né? Essa aliança parecia muito forte, até que veio o Pacote de Abril. Então, quando veio o Pacote de Abril, o que houve? Quer dizer, o governo apresentou um projeto de, se não me engano, reforma do Ministério Público. E o Congresso recusou. Aí o presidente Geisel ficou indignado, fechou o Congresso, mudou a Constituição, criou senadores biônicos, reduziu a participação de São Paulo na Câmara dos Deputados, fez uma festa, né, autoritária, né, sem nenhuma decência. E eu me lembro muito bem, porque eu estava na minha casa às 7h da noite, 7h30 da noite, e ele falou na televisão. Eu estava sozinho no meu... A minha família estava em volta, mas não estava vendo televisão, graças a Deus, né? E durante 10 minutos eu ouvi a maior carga de ódio que eu já vi na minha vida, em cima de mim. Graças a Deus eu nunca tive nenhuma pessoal. Mas aquela era uma coisa terrível, porque o homem era muito violento. Agora, o que é interessante, por que eu estou contando isso? Porque, nesse momento, há uma grande mudança na sociedade brasileira, na burguesia brasileira. A burguesia muda de posição. De repente, eles ficam indignados, né, com aquele autoritarismo. Eles já estavam começando a ficar um pouco antes. E, então, é nesse momento que começa a transição democrática no Brasil. Eu vou escrever uma série de artigos na Folha, a partir de um chamado A Ruptura de uma Aliança de Classes, que é de abril de 77, e no final do ano seguinte eu publico um livro chamado Colapso de uma Aliança de Classes, que é o primeiro livro, né, eu creio, o primeiro trabalho que foi feito sobre a transição democrática no Brasil. Estava começando. Isso foi bem sucedido, né, e a transição se completa. E, na verdade, se forma ali um grande acordo social, um grande pacto político, democrático, desenvolvimentista e social. Isso é importante. Porque ali, nesse momento, estava começando, né, o terceiro grande ciclo da relação Estado-sociedade, o ciclo que eu chamei de democracia e justiça social. Não se tratava apenas de você buscar a democracia, estávamos todos agora de acordo, né? As reuniões que se realizam na primeira metade dos anos 80, né? Em torno da ideia da democracia, mas se dizia democracia sim, e também vamos diminuir a desigualdade no Brasil, porque a desigualdade no Brasil é violentíssima, é imensa, é inaceitável. E diminuir como? Mas de forma conservadora, não tenham dúvidas. Nada de expropriação, é claro, nada de impostos progressivos, que é a forma correta de se distribuir renda. Como então? Através do aumento do gasto social. Através da montagem de um sistema de bem-estar social financiado com impostos indiretos, que são regressivos. Mas, de qualquer forma, já era alguma coisa. Já era um avanço importante. E, então, o Brasil... e esse acordo, né, é firmado informalmente, é claro, né, e o Brasil faz a transição. Entretanto, é uma coisa triste, né, esse grande pacto político chega ao poder em 85 e em 87 está em profunda crise. O que aconteceu? Quer dizer, 87 é quando eu sou ministro, inclusive, da Fazenda. Eu recebi a crise toda no meu colo, né? Como é que foi isso? Porque em 86, quer dizer, a queda do regime militar também se deveu ao fato de que
no início dos anos 80, uma grande crise financeira, a crise da dívida externa, se transforma em uma crise de alta inflação indexada ou inercial. E essa alta inflação, então, ajuda a derrubar o regime. Aí chega o regime democrático, quer dizer, e em 1986 faz o Plano Cruzado. Muitos de vocês lembram muito bem dele. E esse Plano Cruzado acaba com a inflação, de um dia para o outro, através de um congelamento. E há uma felicidade geral no Brasil. E o presidente da República e o ministro da Fazenda se transformam em semideuses, né? É uma coisa impressionante o que acontece. Mas o plano foi muito mal conduzido, foi conduzido de maneira muito populista, de forma que no final do ano, né, o sistema, quer dizer, houve uma grande bolha financeira, uma grande bolha de ativos, as vendas das empresas aumentam 30%, os salários dos trabalhadores aumentam 30%, os tributos que o Estado recebe aumentam 30%, é uma grande festa, né? De repente, a inflação volta a todo vapor, quebra tudo, quer dizer, e tudo cai. E eu recebo, é quando eu recebo o Ministério da Fazenda, né, em abril de 87. Agora, mas isso não era apenas uma crise econômica, isso era uma crise política. E uma crise política porque naquele momento estava morrendo aquela grande coalizão política, democrática e social de 77, o Pacto Democrático Popular de 77. Por que morrendo? Porque ainda foi possível em 88, mas já era apenas o resultado do processo, ainda foi possível, felizmente, se aprovar a Constituição de 88, que é uma grande realização brasileira. É a grande realização desse pacto político. Mas, quer dizer, em 89 nós temos eleições presidenciais. E o que acontece? Quer dizer, os 4 grandes líderes da transição democrática, o doutor Ulisses Guimarães tem 3% dos votos, o Leonel Brizola tem 14% dos votos, o Mário Covas tem 15% dos votos, e o Lula tem 17%, se me lembro. E o Collor, uma revista de fora, é eleito. Por quê? Porque a população tinha ficado indignada com o fracasso do Plano Cruzado. O Plano Cruzado não foi apenas um fracasso econômico, foi um fracasso político também. E, afinal, com a eleição do Plano Collor, com a eleição do Collor, também o neoliberalismo que dominava já o primeiro mundo desde 1980, com a eleição de Thatcher e Reagan, né, toma conta também do Brasil. E o Brasil, então, vai passar os próximos 12 anos, né, no quadro do neoliberalismo. E no quadro, então, do liberalismo econômico. E, portanto, no quadro da submissão, né, ao norte, a submissão ao império. O Brasil, que tinha construído sua nação e buscava se integrar competitivamente no sistema internacional, agora globalizado, e com grande êxito, porque sempre dizem que na crise dos anos 80 foi uma crise do modelo de substituição de importações, que era um modelo fechado. Ainda continuam falando dessa história de fechado, inclusive. Ora, isso é uma tolice. O modelo de substituição de importações, ele se esgotou no final dos anos 50. A Maria Conceição Tavares escreveu seu clássico ensaio sobre o fim, o colapso do modelo, né, o esgotamento do modelo, como ela chamou, em 1964 ela publicou esse artigo. Quer dizer, em 67 o Delfim Neto, que é um grande economista, é um desenvolvimentista conservador, né, o Delfim Neto inicia um programa de exportação de manufaturados, incrivelmente bem sucedido. E o Brasil, em 20 anos, aumenta a sua exportação de manufaturados, que representavam em 65, 6% do total das exportações brasileiras. 20 anos depois, em 85, representavam 65% das exportações brasileiras. Então, o Brasil tinha se aberto para o mundo e tinha se integrado competitivamente no mundo, ganhando mercados. Pois bem, aí, com o neoliberalismo,
nós vamos fazer a abertura comercial, e ao fazermos a abertura comercial, sem saber, nós vamos fazer uma coisa terrível. Qual é a coisa terrível que nós vamos fazer? Nós vamos, ao mesmo tempo que fazemos a abertura comercial, nós vamos desmontar o sistema de neutralização da doença holandesa que existe no Brasil. Bom, então aqui precisa ser dito o seguinte: eu, nesses últimos 15 anos, eu venho desenvolvendo toda uma teoria, quer dizer, cujo nome geral é novo desenvolvimentismo, ou teoria novo desenvolvimentista, que tem uma macroeconomia, tem uma economia política e tem uma micro. E nessa macroeconomia, uma ideia, um dos modelos fundamentais é o modelo da doença holandesa. O que é a doença holandesa? Não é nada muito complicado, não. A doença holandesa é uma desvantagem competitiva que um país tem, que as empresas industriais do país têm, porque tem recursos naturais abundantes e baratos. E esses recursos abundantes e baratos, eles podem ser exportados a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio que é necessária para que as demais empresas do país, empresas industriais, que utilizam tecnologia no estado da arte mundial, sejam competitivas. Essa diferença é que é a doença holandesa. Isso é possível por uma questão chamada rendas ricardianas, mas isso não é importante aqui agora. O que é importante apenas é entender o seguinte, é que a doença holandesa num país como a Venezuela ou a Arábia Saudita é gravíssima. Quer dizer, por quê? Porque enquanto que a doença holandesa num país como o Brasil não é tão grave assim. A sua gravidade deve ser uns 20%, entre 15% e 20%. Ou seja, ela deve representar uma desvantagem competitiva para as empresas brasileiras, quando ela não é neutralizada, de cerca de 15% a 20%. Como é que é isso? Quer dizer, em termos práticos, só para vocês verem que não se trata de nenhuma coisa muito complicada de economista, não. Eu entendo hoje no Brasil que a taxa de câmbio que tornaria competitivas as melhores empresas industriais brasileiras seria R$ 3,30 por dólar. Por outro lado, eu acredito, pelas pesquisas que nós temos feito, etc., que a taxa de câmbio que é satisfatória para a soja, o ferro, etc., é 2,70. A diferença. Então, o que vai acontecer? A taxa de câmbio tende a ser 2,70. Subiu agora porque houve uma crise, mas já está voltando outra vez. Quer dizer, então, quando você... A diferença entre 3,30 e 2,70 já é a doença holandesa. Quer dizer, essa é a desvantagem competitiva. Porque, então, isso significa que as empresas industriais brasileiras precisam de uma taxa de câmbio de 3,30, mas só tem 2,70, elas não conseguem absolutamente competir com as empresas estrangeiras, não as empresas multinacionais aqui, as empresas de outros países que produzem os mesmos produtos, muitas vezes até com eficiência igual ou menor um pouco. Mesmo assim, né, dada essa desvantagem competitiva de mais ou menos 20%, né, E isso explica, então, que a partir de 1990, quando há a abertura comercial, o Brasil entra num processo de desindustrialização muito violento. Já estava começando um pouco antes por causa da crise financeira, da crise da dívida externa. Mas agora, por exemplo, quando acontece o Plano Real, que foi uma maravilha, que foi um plano heterodoxo de neutralização da inércia inflacionária, quer dizer, que vou participar do governo Fernando Henrique, digo para mim mesmo, agora o Brasil vai crescer enormemente, porque eu não sabia o que era a doença holandesa, não sabia que nós tínhamos jogado o bebê com a água do banho. Quando nós fizemos a abertura e não percebemos que, ao fazer a abertura, o mecanismo de neutralização da doença holandesa que o Delfim Neto tinha montado lá em 67, mais ou menos, intuindo, porque não se tinha uma teoria bem clara naquela época, tinha sido desmontado. Para vocês terem uma ideia, a forma de neutralizar a doença holandesa é através de um imposto de exportação. E o Brasil, desde 30 até 90, teve sempre, ou quase sempre, teve momentos curtos, se dava crise sempre quando teve esse imposto de exportação. As pessoas mais velhas aqui vão lembrar que os cafeicultores chamavam esse imposto de confisco cambial, né? Quer dizer,
E o mecanismo de cobrar esse confisco cambial, inicialmente era um sistema de taxas múltiplas de câmbio. E a partir de 67 passa a ser o mecanismo do Delfim. Como é que era a coisa? Quer dizer, você tinha a taxa média, a tarifa média de importação cobrada era 45%. Enorme. Hoje está em torno de 11, 12. Quer dizer, e a tarifa e tinha um subsídio para exportação de manufaturados também de 45%. E claro, as commodities, nenhum subsídio. Então isso equivalia a um imposto sobre as commodities de 30%. Quando você põe um imposto, né, agora, naquele exemplo que eu dei para vocês, eu dei o exemplo da soja que precisa 2,70 e a indústria precisa 3,30. Se eu puser um imposto de 60 centavos em cima da soja, por dólar exportado de soja, né, o custo da soja sobe para esse nível, os exportadores de soja só podem agora exportar a esse preço, né, e a taxa de câmbio sobe para esse nível, pelo mercado. Quer dizer, era assim que se fazia antes. Só que nesse período do Delfim, de 67 até 90, quer dizer, o imposto era muito alto, até alto demais, 30%. Por que 30%? Porque vamos supor que a taxa de câmbio, lá por volta, em meados dos anos 70, fosse 20 cruzeiros por dólar. 20 cruzeiros, põe mais 45%, dá 29. Então, na verdade, a taxa de câmbio para todos os importadores era 29. E para todos os exportadores de manufaturados era 29. Agora, para os exportadores de café, era 20. Logo, eles pagavam 9 cruzeiros por dólar exportado de imposto. 9 sobre 29 é 30%. Quer dizer, é isso que acabou. Quando você acabou com isso, sem saber, né, ao fazer a abertura comercial violenta que se faz de 90 a 91, quer dizer, o Brasil passou a ter essa enorme desvantagem competitiva, né, e a indústria, então, não cresce. Além disso, há uma outra coisa, mas isso já vinha antes, que é a insistência dos brasileiros em querer crescer com poupança externa. Quando o Fernando Henrique chegou ao governo, ele disse que agora no Brasil ia crescer com poupança externa. Poupança externa quer dizer déficit em conta corrente. Esse nome é um nome muito sem vergonha, né, para o déficit em conta corrente. Porque o déficit em conta corrente tem que ser financiado por dinheiro externo, então, que é a poupança externa. Então, por isso se chama de... E a ideia toda é que você, que era o que o Fernando Henrique acreditava muito santamente, né, quer dizer, eu não tinha pensado nesse assunto até então, né, era que poupança externa se soma à poupança interna, quer dizer, o investimento total, que é a soma das duas coisas, aumenta, e o país vai crescer muito mais depressa. Quer dizer, o Brasil não tinha condições de crescer com poupança externa porque os credores tinham medo do Brasil, que tinha uma inflação de 20% ao mês. Mas agora tinha acabado a inflação, o Brasil estava na crista da onda internacionalmente, agora o Brasil podia crescer muito com poupança externa. Coisa nenhuma. Quer dizer, quando você tenta crescer com poupança externa, na verdade, o que aumenta não é o investimento, mas é o consumo. Há uma alta taxa de substituição da poupança interna pela externa. Quer dizer, quando você tem déficit em conta corrente, isso significa entrada de capitais, a entrada de capitais aprecia o câmbio. Apreciando o câmbio, desestimula os empresários a investir, porque eles ficam menos competitivos, ainda menos competitivos, investem menos e a poupança cai. Enquanto que... Mas todo mundo fica feliz, porque os salários, e não só os salários, os juros, os dividendos e os aluguéis dos rentistas e os salários dos trabalhadores, tudo aumenta, né, em termos reais. E todo mundo fica feliz, todo mundo vai para Miami, aumenta o consumo. Né? Só que o país não cresce. Quer dizer, o país para, né? Você pensa que está aumentando o investimento, que com a poupança externa você vai aumentar o investimento, na verdade você está aumentando a poupança. Então, nesse quadro, o que vai acontecer com o Brasil a partir de 1980? A grande crise explica a estagnação, a grande crise econômica e a alta inflação. A partir de 94, agora não tem mais crise
de dívida externa, agora não tem mais autoinflação. E o Brasil continua a crescer, agora a questão de menos de 1% per capita. Desde que nós tiremos os 5 anos do boom de commodities do Lula. De 4,1 para 0,9. Né? Uma coisa realmente, uma queda muito violenta no processo de crescimento brasileiro. E eu começo a fazer esse tipo de crítica quando eu saio do governo Fernando Henrique, bastante decepcionado com a parte econômica, em 99. Né? Eu começo a desenvolver todo esse sistema teórico novo, esse novo desenvolvimentismo. E quando o Lula é eleito, em 2002, eu fico com esperanças, porque agora voltavam os desenvolvimentistas ao poder. Né? E quem sabe agora, né, o Brasil voltaria a crescer. Passados 12 anos, o que nós descobrimos? Que o Brasil não voltou a crescer. Que os desenvolvimentistas deste período agora fracassaram como os liberais também tinham fracassado anteriormente. O que eles conseguiram, isso sim, eles conseguiram melhorar a distribuição da renda. Aí houve um avanço razoável, né, graças principalmente a um grande aumento do salário mínimo que foi feito e a Bolsa Família. Essas duas coisas fizeram que o Brasil, afinal, conseguisse reduzir a sua desigualdade um pouco. Nada de maravilha, mas já foi um grande avanço, sem dúvida. Por que fracassou, do ponto de vista econômico, o governo Lula e depois o governo Dilma? Essencialmente foi porque eles não conseguiram ter uma política desenvolvimentista em relação à taxa de câmbio. Essencialmente porque, durante os 8 anos do governo Lula, houve uma apreciação cambial violentíssima, irresponsável, de forma que ele deixou uma herança maldita para a Dilma. Ele costuma disse muito nas suas campanhas, que o Fernando Henrique tinha deixado uma herança maldita para ele. Não é verdade. O Fernando Henrique deixou a economia numa crise financeira, é verdade, mas a crise financeira deixou a taxa de câmbio lá em cima, quer dizer, a R$ 3,95 por dólar naquele tempo, que hoje equivale a R$ 5,20 por dólar, né? De forma que, com essa taxa de câmbio, receber um governo com uma taxa de câmbio nesse nível é uma maravilha para o presidente, porque no ano seguinte, você, em pouco tempo, a inflação baixa, que estava alta, a inflação baixa, os salários aumentam, outros rendimentos aumentam, todo mundo fica feliz. Né? E as empresas também exportam, porque agora estão competitivas, exportam, né? E é uma felicidade geral. E correta, válida se o governo Lula tivesse, quando chegou em 3,30, a preço de hoje, né, dos 5,20 a 3,30, uma bela festa que ele fazia com esses dois, essa apreciação de 2,20 para 3,30, aí parasse e garantisse a competitividade das empresas brasileiras. Mas não. Continuou baixando e entregou para Dilma 2. A preço da época, 1,65, 2 corrigido. Um escândalo. E uma tragédia. Quer dizer, o que aconteceu? Aí começa a minha briga com os meus amigos desenvolvimentistas. Não é? Porque tem os desenvolvimentistas, tem muitos tipos de desenvolvimentistas. Tem os populistas, tem os keynesianos vulgares e tem os sérios. Não é? E o que diziam agora os nossos amigos desenvolvimentistas? Não, nós somos a favor de um desenvolvimentismo social. Quer dizer, e um desenvolvimentismo social voltado para o mercado interno. O que você está propondo é depreciação cambial, que vai baixar salários um pouco no começo, sim. Ou nem baixa, deixa de aumentar artificialmente, se você tivesse parado nos 3,30 que eu estou falando.
Mas você está querendo baixar salários, eu quero que não aumente artificialmente os salários, juros, aluguéis e dividendos. Não é só do salário, todo mundo. Porque eu quero que a indústria seja competitiva. Eu preciso que a taxa de lucro das empresas seja satisfatória para eles investirem. A taxa de lucro das empresas industriais brasileiras é ridícula. Em 2013 foi 5%. 5% é uma coisa como média para toda a indústria. Isso significa que uma enorme quantidade de empresas fechou, outras tantas viraram importadores em vez de industriais. É isso que está acontecendo no Brasil. Mas não, eles estavam apoiando, maravilha. Veja, somos a favor de um crescimento voltado para o mercado interno. Nada dessa coisa voltada para a exportação que é concentradora. Isso é uma bobagem antiga que os desenvolvimentistas populistas usam. Quem me telefona nessa hora ainda? É meu neto. Mas depois eu falo com ele. É um dos netos, eu tenho 11. Mas então, o que aconteceu? Né? E aí o Lula teve uma enorme sorte, que foi o boom das commodities. Né? E realmente aí ele conseguiu dobrar o crescimento naqueles anos. Não consigo. Não sei como é que eu desligo isso de verdade. Espera aí. Depois eu ligo. Eu sei lá. Tem um jeito aqui de desligar isso aqui. Espera aí. Como é que desliga isso? Alguém da informática te ajuda. Como é que desliga? Eu sei, mas agora eu esqueci. Primeiro tem que fazer isso. Né? Mais fácil é atender, professor. Não. Mas bom, então houve esse grande crescimento, o mercado interno cresceu, surgiu a classe C, né? Uma grande festa com a classe C, que diziam que era uma classe média, na verdade era uma classe trabalhadora que estava, agora mais baixa, que estava participando finalmente do mercado de trabalho, maravilha, né? Tudo isso aconteceu, quer dizer, e o Lula terminou o último ano dele com 7,4% de crescimento. Quer dizer, o governo Lula terminou gloriosamente. Tinha feito uma política externa muito competente, então tinha feito boa distribuição, política externa competente, tinha feito uma política econômica muito incompetente, mas ninguém percebia, porque os resultados pareciam ótimos. Bela festa. Acontece que no ano seguinte, o que aconteceu? Que é quando a dona Dilma recebe o governo. Aquele mercado interno maravilhoso que tinha sido criado vaza todo para a importação. Claro. Os importadores de manufaturados, eles não respondem diretamente à taxa de câmbio. Eles precisam mais ou menos 3 anos para organizar a sua importação. De forma que eles, quando viram a taxa de câmbio se apreciando, eles ficou interessante eles importarem. Começaram a importar quando chegou em 2011, primeiro ano do governo Dilma, né, o Brasil começou a ser inundado de mercadorias da China, da Índia, da Alemanha, até da Argentina, coitados. Quer dizer, e o resultado, né, lá se foi, né, o crescimento. A Dilma passou esses anos aí miseráveis, em termos de baixo crescimento, que é o normal do Brasil. A normal foi o boom de commodities. Enquanto o Brasil não resolver o problema, né, da sua doença holandesa, e enquanto o Brasil não decidir que não vai mais querer crescer com poupança externa, quer crescer com seu próprio capital, né, e quer fazer suas próprias políticas, o Brasil não vai voltar a crescer a taxas, não digo de 4% per capita, que isso é impossível, mas eu diria a 2, 3%. O Brasil vai... A perspectiva que eu vejo a médio prazo para o Brasil é o Brasil crescer a 1%, 2%. Em cima desse problema econômico, houve um problema político, né, que é a grande crise em que o PT se meteu. Isso é uma coisa muito triste, né, porque um grande partido social-democrático, o primeiro partido, realmente um partido que se formou no Brasil, com ideologia, organização, isso, aquilo,
De repente, esse partido, primeiro no Mensalão e agora especialmente no Petrolão, se desmoraliza profundamente porque resolveu se financiar através de corrupção. Isso é uma coisa que eu acho que o que houve lá no PT, além de pura desonestidade de alguns, houve de outros, não é, o que eu chamo de marxismo burro. Né? Qual é o marxismo burro? É a seguinte ideia. Bom, o capitalismo é um sistema intrinsecamente corrupto. Ele é. Não tenham dúvida. O capitalismo é intrinsecamente corrupto. A gente tenta moralizá-lo, arrumá-lo, pôr ordem, etc., faz um grande esforço e melhora um pouco. Mas o capitalismo, toda a lógica do capitalismo é a lógica do dinheiro, do lucro, o valor que vale é o dinheiro e, portanto, né, por mais que se faça, quer dizer, por mais que se tenha, como nós temos hoje, um Estado razoavelmente competente em combater a corrupção está sempre aí. Agora, o grande erro do PT foi dizer, bom, nesse mundo corrupto, como é que se faz? Em primeiro lugar, se compram deputados. Não há dúvida, no Brasil sempre se comprou deputados, especialmente desde a democratização e com o sistema chamado presidencialismo de coalizões. Quer dizer, para o presidente formar uma maioria, o Sarney, o Collor, o Fernando Henrique, o Itamar e o Fernando Henrique compravam deputados. Só que compravam com emendas. Essa era a forma de comprar. O Zé Dirceu achou mais fácil comprar com dinheiro. Não se pode fazer isso. Essa não é elegante, não está na regra do jogo. Isso desmoraliza. Isso foi o Mensalão. Por outro lado, no capitalismo também, não é? Além de o governo comprar deputado, quer dizer, também as empresas compram deputados. Faz parte da regra do jogo. Eles querem comprar deputados, é a forma de controlá-los. Eles querem que haja financiamento privado de campanhas, financiamento feito. E então, os partidos liberais, o PSDB e outros, defendem fortemente o financiamento corrupto e corruptor pelas empresas. O PT não gosta disso. Né? É contra isso, sempre foi contra. Mas a regra é essa. Tá bom. Então, quer dizer, vamos comprar os deputados também. Né? Só que, em vez de comprar os deputados vamos... Agora eu falei errado. Então, em vez de financiarmos através, né, de doações de empresas, vamos conseguir recursos para o partido, né, através da corrupção. Loucura completa. Quer dizer, não pode fazer uma coisa dessa, não é a regra do jogo, não é elegante. A regra do jogo é uma corrupção até um certo ponto, não desse jeito, não descarada. O resultado, o PT está numa grande crise, a presidente Dilma está numa grande crise. Né? Há risco para a democracia? Não creio. O impeachment vai dar resultado? Não vai. Por quê? Porque toda a teoria que eu desenvolvi sobre a democracia, desde quando eu fiz aquele trabalho lá nos anos 70, sobre o colapso da aliança de classes e como a burguesia teve um papel decisivo no processo democrático, desde aqui ficou muito claro para mim, depois eu fiz um paper especial sobre isso, que chama-se Democracia e Revolução Capitalista, que quando um país completa a sua revolução capitalista e se torna democrático, a chance que ele volte a ser autoritário é praticamente zero. Portanto, eu não vejo nenhuma possibilidade de o Brasil voltar ao autoritarismo. Mas o Brasil, nesses próximos 4 anos, vai ser governado muito precariamente, porque o poder da presidente está muito abalado, né? E porque a sociedade brasileira, aquela sociedade maravilhosa que se forma lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, essa sociedade que se une em torno de um projeto de democracia e de justiça social, ainda que moderada, mas justiça social, essa sociedade acabou.
esses 12 anos de PT, especialmente, que houve uma distribuição de renda e não teve crescimento, deixou a classe média muito irritada. E a classe média caminhou para a direita firmemente. Além disso, há toda uma nova direita jovem aí, né, nas redes sociais, né, fazendo estragos muito grandes. E a esquerda está sem projeto nessa grande crise que se meteu o PT. De forma que as perspectivas políticas do Brasil não são de ditadura, não se preocupem, mas são, né, perspectivas pouco entusiasmantes. Eu não tenho nenhuma dúvida que só é possível para um país como o Brasil se desenvolver quando ele voltar, né, a ter um grande acordo social. Mas como é que nós poderemos chegar a esse acordo? De que maneira? Né, isto não está claro nesse momento. Quer dizer, nesse momento nós vivemos a crise, e quando a gente vive a crise, a gente vive um vácuo de poder. Quer dizer, entre 60 e 64, por exemplo, houve um vácuo de poder no Brasil. Entre 87 e 90, do pré-Collor, outro vácuo de poder. Agora, neste momento, a partir do início do segundo governo Dilma, nós estamos outra vez num vácuo de poder. Como é que ele vai ser resolvido? Eu espero que seja para o bem, mas vamos pensar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bresser. Agora vamos dar início a uma rodada de questões e, claramente me prevalecendo da condição de mediador, eu vou inaugurá-la. O que eu quero dirigir ao professor Bresser é uma questão no que diz respeito a um grande desafio que a história brasileira nos apresenta, que é conciliar o desenvolvimentismo e a democracia. Se nós tomarmos os 85 anos que se iniciam em 1930, na verdade nós temos apenas 10 anos onde esse binômio teve uma relativa consolidação. Mesmo assim, são períodos muito conturbados. Eu diria que entre 50 e 54, do segundo governo Vargas, isso acontece, e no período do Juscelino e do João Goulart. Mesmo assim, nesse período nós temos várias tentativas de golpe, infelizmente uma delas bem sucedidas. É forte a sua demonstração de que a democracia não corre risco como correu naquela época. Mas, de todo modo, é também um sentimento muito forte entre nós que, se a democracia em absoluto não corre risco, muitas das conquistas democráticas podem ser derrogadas. Haja vista a atuação do Congresso Nacional, por exemplo, com uma pauta claramente conservadora. Há um claro retrocesso nesse sentido. Então, a questão que eu faço é como é que se pode pôr em pé, que é o fim da sua palestra, né, esse desafio de conciliar desenvolvimentismo e democracia. Porque quando o primeiro vai mal, a segunda também não tem boa vida. Então, o desenvolvimentismo é anterior à democracia. Quer dizer, se nós pensamos em termos do mundo, né, o primeiro desenvolvimentismo foi o mercantilismo. Quer dizer, o sistema econômico que prevaleceu nos séculos XVI, XVII, XVIII, isso era o mercantilismo. Né? E foi um primeiro desenvolvimentismo, porque era uma coalizão de classes, desenvolvimentista, entre aspas, mercantilista, associando o rei, o monarca, não é, com a burguesia nascente. Não é? E foi nesse período, claro, os economistas liberais estão sempre falando mal dos mercantilistas, mas isso é falso. Foi um regime extremamente bem sucedido que realizou a Revolução Industrial na Inglaterra primeiro, depois na França, na Bélgica, foi ainda no quadro do mercantilismo. E era autoritário, nem se pensar em democracia naquela época. Quer dizer,
O segundo, mas pensando ainda nos países ricos, e pensando fundamentalmente nos países que passaram por todas as fases do capitalismo, que é a Inglaterra e França, né? O segundo desenvolvimentismo deles já é no após-guerra. São os anos dourados do capitalismo, e que nos Estados Unidos também são chamados do Fordismo. Nesse período, agora, esse segundo desenvolvimentismo é totalmente democrático. Quer dizer, ele é social-democrático. Então, o desenvolvimentismo, enquanto realidade histórica, quando ele se torna democrático, ele também se torna social-democrático. Quer dizer, e o que é isso? O que é a social-democracia? A social-democracia é um compromisso de classes, um compromise, é um sistema de cessões mútuas. O desenvolvimentismo o que é? É um compromisso de classes. Só que a diferença é que agora esse compromisso de classes precisa ser democrático, porque nós já fizemos a Revolução Capitalista, já estamos na democracia e não vai voltar. Quer dizer, o Brasil, como todos os demais países do mundo, sem exceção, não só a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, mas depois os que vieram atrasados, todos os países que fizeram a sua Revolução Capitalista a fizeram num quadro do desenvolvimentismo e de um desenvolvimentismo autoritário. O nosso foi autoritário. Teve aqueles 4 ou 5 anos, se 10, se mais, no máximo, de democracia, e democracia mais ou menos, porque não tinha sufrágio universal ainda. Os analfabetos não votavam. Quer dizer, agora, então o desenvolvimentismo daquela época foi de acordo com a previsão, era autoritário. E foi bem sucedido nesse caso. Agora, o problema que você está perguntando, no fundo, é que quando o desenvolvimentismo tem que conviver com a democracia, a coisa é mais difícil. Sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, você precisa ter um desenvolvimentismo que seja ao mesmo tempo social. Né? E agora o compromisso de classes é mais complicado. Mas eu não vejo impossibilidade de jeito nenhum. Acho perfeitamente possível. Né? Quer dizer, e certamente produz um resultado infinitamente melhor do que a coalizão de classes liberal ou neoliberal independente. Muito obrigado. Eu vou lhe passar o microfone, só peço que você diga o nome para efeitos da gravação, por favor. Boa noite, meu nome é Daniele. Eu queria perguntar se o senhor acha que, mesmo na prática, os últimos 4 governos então do PT foram desenvolvimentistas, ou se muito mais na teoria, e por quê? E se mesmo baseado no tripé macroeconômico neoliberal, a gente pode falar nessa economia do desenvolvimento. Roseli Coelho. Seu nome, por favor? O meu? Daniel. Está valendo aqui? Então, é o seguinte, Bresser, olha, eu acho que você faz uma análise maravilhosa, você tem cancha suficiente para fazer tudo isso. Agora, eu fico sempre com a impressão que você esquece o cenário internacional nas suas várias análises. Hoje também, em vários momentos, quando você falou da maxi-desvalorização que o Fernando Henrique fez em 1990, um pouco antes da eleição de 98, né? Se eu não estou enganada. 99, e você disse que ele deixou uma herança benéfica para o Lula, etc. Tudo isso era pressionado pela situação internacional, você sabe disso. E você trata o assunto do câmbio valorizado na época do Lula como se fosse uma mera questão de decisão interna. E não é isso, é um cenário internacional. Você sabe disso, do primeiro ano do governo Lula, 2003, a inflação estava ameaçadora. E se tem uma coisa que o Lula tem medo na vida dele até hoje, é a inflação. Exatamente porque ele foi cultivado ao longo da carreira política dele com esse fantasma da inflação. A Dilma não tem,
Mas o Lula tem. Então, o tempo todo, o que ele quis era manter a inflação baixa. Eu acho que ele cometeria suicídio se ele terminasse o governo dele com uma inflação alta. E o câmbio, todos os economistas do mundo dizem isso, seus colegas todos brasileiros dizem isso, é uma maneira de você manter a inflação controlada. Se é a melhor, eu não sei, mas é o que todo mundo faz, né? Manter a inflação. E a situação externa, as várias crises que aconteceram, aliás, desde o governo Fernando Henrique, uma crise atrás da outra, mas no governo Lula também, a crise do subprime, etc. Enfim, eu acho que a sua análise carece um pouco dessa, de levar em consideração um detalhe importantíssimo, Bresser, que é o cenário internacional, inclusive agora. Muito bem. Depois da Roseli eu pôr o brilho, a concisão, eu vou passar ao Aldo. Bom, boa noite. Eu compartilho com a análise do professor e também com o ceticismo dele. Na verdade, a pergunta que eu queria fazer é uma questão que me incomoda um pouco e não tenho clareza sobre ela, que é, ultimamente, por exemplo, está se fazendo um discurso que antigamente se falava muito em exportação de manufaturas, industrialização, e atualmente, quer dizer, a exportação de commodities é um grande benefício. E se deixou de falar em industrialização e exportação de manufaturas. Quer dizer, eu queria entender um pouco, eu não sou economista e, portanto, não tenho a obrigação de entender, qual que é o nó. Eu nunca acreditei que exportar commodities pura e simplesmente fosse uma grande virtude. E ainda continuo não acreditando, mas a partir, principalmente, do sucesso que elas tiveram no governo Lula, se fez esse discurso. Eu acho assim que houve uma redivisão do mercado internacional. A China, particularmente, popularizou o mercado e se deu bem com isso, e nós continuamos exportando commodities e não estamos nos dando bem. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco esse nó entre commodities e exportação de manufaturas. Então, pela ordem. Daniele, quer dizer, o PT tentou ser desenvolvimentista. Quer dizer, o Lula é evidentemente um desenvolvimentista, a Dilma mais ainda do que o Lula. Quer dizer, porque o Lula ainda está mais preocupado com a distribuição do que com o desenvolvimento. Enquanto que a Dilma já não está mais preocupada, eu creio, com o desenvolvimento e com a distribuição. Na verdade, você tem que combinar as duas coisas. Agora, quer dizer, para você ter êxito no desenvolvimentismo, você precisa fazer uma coalizão de classes. Você precisa ter uma coalizão, um pacto político juntando os empresários com os trabalhadores e a burocracia pública. Essencialmente, você precisa isso para que a coisa caminhe. O Lula tentou fazer isso. Ele iniciou o governo criando o Conselhão, né? E depois foram tomadas muitas outras medidas. O ministro da Fazenda, por exemplo, tinha reuniões mensais com a elite dos empresários industriais brasileiros para, né, promover a indústria brasileira, né? Então havia uma clara ideia de... Agora, o que você verifica no final, né? Desenvolvimentismo existe. Quer dizer, o desenvolvimentismo pode ser bem sucedido ou mal sucedido. O desenvolvimentismo do Lula foi mal sucedido, não houve crescimento. E o desenvolvimentismo do Lula não conseguiu fazer a coalizão de classes. Parecia, em alguns momentos, eu cheguei a escrever que estava surgindo uma coalizão, eu via os empresários interessados, chegaram até a fazer passeata na Vida Paulista, da Fiesp, lutando por um acordo, né, coisa desse tipo, né? Mas, veja, um acordo de classes, uma colisão desenvolvimentista, implica salários para os trabalhadores e lucros para os capitalistas, empresários. Quer dizer, a lógica desse sistema é que você tem essa coalizão de classes, tem um adversário. O adversário quem são? Aí são os capitalistas rentistas
e os financistas que administram a riqueza dos capitalistas e mais os interesses estrangeiros, que querem que o Brasil tenha altos déficits em conta corrente, né, cresça com poupança externa, então, todo o nosso mercado interno seja capturado por eles diuturnamente o tempo todo, como está sendo. Então, essa é a briga. Agora, para haver a coalizão, voltando à coalizão desenvolvimentista, eu preciso, então, que haja, de um lado, salário para os trabalhadores e lucro para os empresários. Qual foi o acordo do Lula? Salário para os trabalhadores e nada de lucro para os empresários. Foi isso. Esse câmbio apreciado fez com que as indústrias, se não fossem competitivas, não houve expectativas de lucro, elas não investiram, fecharam, viraram importadoras, né? Essa desindustrialização brutal que o Brasil passou. Então, você vê que a coisa foi mal sucedida. O Aldo, quer dizer, veja, quando eu falei para vocês sobre a doença holandesa, eu estava supondo que o desenvolvimento econômico é um processo de industrialização. Ou, como é melhor dizer hoje, porque hoje existem serviços altamente sofisticados tecnologicamente, o processo de desenvolvimento econômico é um processo de sofisticação produtiva. Quer dizer, o que quer dizer isso? Isso significa que quando você aumenta a produtividade, o processo de desenvolvimento econômico é um processo de aumento da produtividade. Esse aumento da produtividade ocorre de duas maneiras. Ou você aumenta a produtividade do mesmo produto, quer dizer, eu torno cada vez mais eficiente a produção de copos, ou de microfones, ou de roupas, pouco importa. Umas muito sofisticadas, outras bem, mas eu vou melhorando a produtividade delas, vou produzindo mais por menos trabalho. E eu estou aumentando a produtividade, eu estou causando desenvolvimento econômico. Agora, tem um outro jeito. O outro jeito é eu transferindo mão de obra da produção de atividades muito de baixo valor adicionado per capita, ou de baixa, que é a mesma coisa que dizer de baixa sofisticação tecnológica, que é a mesma coisa que dizer de baixo salário, para setores com maior sofisticação tecnológica, maior valor adicionado per capita e maiores salários. É por isso que se falava em industrialização. Transferia da agricultura para a indústria, havia um grande aumento nesse processo. E esse aumento, na verdade, é muito importante. Eu creio que é mais, nas fases, num país como o Brasil, foi sempre muito mais importante esse segundo. Quer dizer, e o que aconteceu no Brasil é que, nesses últimos 30 anos, especialmente desde de 90 a 91, o Brasil houve uma reprimarização do Brasil. O Brasil começou a transferir mão de obra da sua indústria para a sua agricultura e para serviços, não serviços sofisticados, mas serviços de muito baixo valor adicionado per capita. Né? Quer dizer, isso é uma tragédia para um país. Quer dizer, e essa é uma velha briga dos economistas ortodoxos com os heterodoxos, os desenvolvimentistas com os liberais. Porque tem um grande amigo meu e notável economista chileno, que é professor em Cambridge, né? Mas chama-se Gabriel Palma. Né? E o Gabriel Palma diz assim, brincando, para um economista ortodoxo, né, não faz diferença se você produz potato chips ou microchips. Quer dizer, é essa coisa ridícula. Então, isso que está acontecendo no Brasil, essa desindustrialização, esse negócio, tá tudo ótimo. É assim mesmo que tem que ser. Isso são os liberais dizendo. Isso é o meu amigo que escreve todo domingo na Folha agora, o Samuel, diz isso. Não, é um homem inteligente e tal, mas diz isso. Não sei o que dá nele. Não? Então, quer dizer... Então, esse é o problema. Agora, Dona Roseli. Né? Dona Roseli, eu vejo a relação. Não há dúvida que a situação internacional é importante. Por exemplo, quando eu falei, né, do boom de commodities, isso foi uma situação internacional muito favorável, que foi o grande crescimento da China, né, que criou esse boom de commodities, foi uma maravilha. Né? Quer dizer, não há dúvida que agora a crise desses últimos 2 anos, um fator importante
foi a queda no preço das commodities. Claro que ela não podia ficar eternamente naquele nível muito alto, caiu fortemente, soja e ferro caíram de maneira dramática, e isto, né, está provocando essa depreciação que houve, que é boa, aliás, porque quando o preço das commodities baixa, a doença holandesa fica menos grave. A doença holandesa se ameniza. Né? Mas então a parte internacional é muito grande, é muito importante sempre. E eu não esqueço, não. Agora, você veja, você, né, cobrando de mim o problema internacional, você, afinal, ficou com pena do nosso querido Lula. Né? Quer dizer, e disse assim, o Lula se borra de medo de inflação. Na verdade, os brasileiros têm muito medo da inflação. Os brasileiros tiveram uma alta inflação durante 15 anos, de 80 a 94, e isso foi uma coisa horrorosa. Né? Quer dizer, então nós ficamos reféns da inflação. Quer dizer, isso para os nossos amigos lá fora, para o Império, isso é uma maravilha. Né? Porque então, quer dizer, como é que você controla a inflação? Tem dois jeitos. Quer dizer, se a inflação for inercial, você faz com desindexação. Mas se a inflação for uma inflação de demanda, como normalmente é, quer dizer, você tem dois jeitos. Ou você controla a demanda através de ajuste fiscal e aumento da taxa de juros. Ah, mas isso é ortodoxo, mas não tem outro jeito, meu amigo. Tem que fazer isso se você quer controlar a inflação. Você tem que equilibrar isso, fazer isso até um certo ponto, mas você tem que fazer isso. Ou então, você faz esse maravilhoso sistema de apreciar câmbio, que você diz que todo mundo faz. Ora, isso é uma desgraça, Roseli. Isso é um erro brutal. Isso é uma violência contra a economia nacional, que você faz quando você usa de âncora cambial. Nessa teoria que eu tenho desenvolvido, nessa macroeconomia desenvolvimentista, ou na macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, né, existe uma tendência à sobreapreciação cíclica e crônica da taxa de lucro. Essa é uma teoria histórica, né? Lembra do velho Marx? É uma teoria histórica. Né? Então, como é uma teoria histórica, tem uma tendência. E a tendência é essa. Agora, essa tendência se deve a quê? Por que a taxa de câmbio tende a ser ciclicamente e cronicamente apreciada? Porque o que acontece é que quando há uma crise financeira, então há uma depreciação muito violenta. 1999, né? E depois repetido em 2002. Aí foi lá para cima. Depois aprecia, depois fica vários anos apreciado. Por quê? Porque a doença holandesa puxa até o equilíbrio corrente, não para baixo. E por quê? A política de âncora cambial, mais a política que todo mundo faz, mais a política que todo mundo faz de crescer com poupança externa, ou déficit em conta corrente, que todo mundo faz, puxa a taxa de câmbio para o déficit em conta corrente e para a felicidade geral de todos, até que o país quebra e que evidentemente não cresce. É isso que eu estou contando. O Lula foi nessa. E eu vou desculpar o Lula por causa disso? Não vou. Ah, coitadinho, não tem coitadinho. O fato concreto é que ele e os seus economistas... Gosto muito do Guido, é um homem que ficou 10 anos nesse governo, é um homem correto, da melhor qualidade, etc. Quer dizer, e que está sofrendo muito, eu imagino. Né? Mas o fato concreto é que eles não conseguiram. Falharam, e essa é uma coisa objetiva que a gente tem que dizer. Podia fazer de outro? Podia sim. Ele tinha que segurar a taxa de câmbio lá, mesmo que a taxa de inflação fosse um pouco mais alta, não seria muito mais alta, e tudo bem. Isso em 2008. Não fez. Ainda teve uma chance, porque em 2008 a inflação voltou. Lembra que a taxa de câmbio subiu. Já estava perto de 2, foi para 2,30, 2,40. Né? Por causa da crise de 2008. E 3 tempos voltou lá para baixo outra vez. Né? E docemente. Muito bem. Mais questões? Só essa última, né? Última rodada. Professor Bresser, boa noite, meu nome é Leonardo. Leonardo.
Boa noite, meu nome é Leonardo. Eu gostaria de saber, no que diz respeito à economia atual, se o senhor acreditaria que o governo deveria fazer um esforço para manter a taxa de câmbio atualmente no nível maior, e que nível seria esse, na opinião do senhor? Fazer uma rodada de 4. Tá? Meu nome é Luiz Delfino. Eu queria te fazer uma pergunta do que a administração pública agregou na sua vida acadêmica e o que a sua vida acadêmica agregou na sua ação na administração pública. E se o senhor recebeu um convite para voltar para a administração pública, é para esquecer tudo que o senhor escreveu. Eu queria o senhor aqui. Por favor. Meu nome é Milton e eu gostaria de saber qual é a solução, depois que a doença holandesa ficou muito tempo num país, como é que ele sai dessa e reconstrói a sua indústria depois que ela está sucateada? Bom, meu nome é Diego, eu sou formado aqui pela FESP-SP. Eu queria perguntar, Bresser, ano passado o Beluso esteve aqui e ele tinha falado sobre 2 elementos que para ele, eram importantes para o crescimento do Brasil. Um era o fortalecimento da Petrobras, né, porque a Petrobras ela tem uma capacidade gigantesca de movimentar outros setores que prestam serviços a ela. Isso foi até antes de começarem os escândalos sobre a Petrobras. E um outro é a questão da infraestrutura de escoamento da produção no Brasil. E sobre essa questão da infraestrutura, eu fico pensando, vem aí a pergunta para você, o quanto que essa infraestrutura de escoamento da produção brasileira, ela ainda é um problema para o crescimento brasileiro. Se isso ainda faz com que o produto brasileiro ele seja tão mais caro e perca competitividade no mercado exterior. Muito bem. Então, Leandro, Delfino, eu tenho muito orgulho do que escrevi e do que fiz na administração pública. O número de tese, doutorado, etc., que tem se feito é muito grande. E eu acho que, quando nós vamos a essa crise que nós estamos vendo aí, quer dizer, o que é que nós estamos... Tem um elemento que é positivo, só um. O resto é tudo uma porcaria. É corrupção, é ódio de um lado, é radicalização de um lado e do outro, é uma coisa horrorosa. Mas tem uma coisa boa, é que o Estado brasileiro está sendo capaz de descobrir e processar essa gente. Quer dizer, é a Polícia Federal, que hoje é uma Polícia Federal de alto nível, é o Ministério Público, outra vez o Estado, é o Tribunal de Contas da União, que é outra coisa hoje em relação ao que era no passado, e é o Judiciário, né, e lá o nosso juiz Moro. Não é brincadeira isso. Né? Nós temos um Estado que é um pouco caro, mas é um Estado muito respeitável e é um grande ativo que o país tem. É um Estado, que, por outro lado, que garante o SUS. E toda essa reforma foi feita, essencialmente, a reforma gerencial de 95, para viabilizar o Estado do bem-estar social, para legitimá-lo. Porque a crítica que faziam os conservadores é que eles não queriam pôr dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Ou seja, não queriam pagar impostos para você expandir o SUS e a educação pública, porque em vez disso o que ia se fazer era jogar na corrupção, que é mentira. Isso não houve. A corrupção foi agora na Petrobras, é outra história. Enfim. Leonardo, eu já falei várias vezes, 3,30. Esse é o nível é a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Newton,
o que fazer, o que o Brasil tem que fazer essencialmente? O Brasil precisa investir em infraestrutura, precisa isso, um monte de coisas. Precisa investir em educação, continuar investindo. Nós, afinal, desde 85, nós estamos investindo, afinal, em educação de forma decente. Mas demora para produzir resultados. Mas, além disso, no plano macroeconômico, o Brasil precisa ter os seus 5 preços macroeconômicos no ponto correto. Eu só falei da taxa de câmbio e da taxa de juros, mas são 5 preços macroeconômicos. É a taxa de lucro, é a taxa de juros, é a taxa de câmbio, é a taxa de salários e a taxa de inflação. Os países asiáticos desenvolvimentistas, que cresceram enormemente, eles cresceram porque esses 5 preços estavam equilibrados. E, estando esses 5 preços equilibrados, aí uma política industrial em cima disso funcionava. Como aqui no Brasil, né, a Dilma não conseguiu nem colocar os 5 preços macroeconômicos no lugar certo, aí ela recorreu à política industrial, caríssima nesses últimos 2 anos, e foi um desastre. O que são os 5 preços macroeconômicos equilibrados? A taxa de lucro precisa ser satisfatória para os empresários investirem. Senão eles não investem, eles têm poder de veto sobre a economia nacional. Segundo, a taxa de câmbio precisa tornar competitivas as empresas que utilizam tecnologia no estado da arte mundial. Terceiro, a taxa de salários deve ser compatível com a taxa de lucro satisfatória das empresas e com o aumento da produtividade, portanto. Devem crescer basicamente com o aumento da produtividade e, se possível, quando a produtividade é muito grande, um pouco acima. A taxa de juros deve ser baixa, muito baixa, exatamente o oposto que tem no Brasil. Os rentistas brasileiros e os financistas, eu estou convencido profundamente, têm uma senhoriagem de 5% a 6% do PIB nacional. Eles ganham há muitos e muitos anos 5% a 6% do PIB em juros, e põe no bolso deles. E quando a Dilma corajosamente tentou acabar com isso, reduzir isso fortemente, né, foi aí que a coisa arrebentou para cima dela. E, finalmente, a taxa de inflação deve ser baixa, mas não precisa ser baixíssima. A taxa de inflação não é o critério final de todos os problemas, como é para os financistas. Então, é isso que nós precisamos. É possível fazer? É, mas precisa muita determinação e nenhum populismo econômico. Finalmente, Diego, claro que isso é uma coisa conhecida por todos os economistas de todas as orientações, que os investimentos na infraestrutura são fundamentais, que eles promovem muito o desenvolvimento econômico. E esses investimentos devem ser feitos em grande parte pelo Estado, ou então planejados pelo Estado. Agora, isso era feito no Brasil até os anos 70. Depois disso, o Estado brasileiro entrou numa grande crise fiscal. A poupança pública se transformou em déficit, em despoupança pública. Né? Você passou a ter uma despoupança pública. De forma que o Estado se tornou incapaz de financiar ele próprio os seus investimentos na infraestrutura. Então recorreu ao setor privado, tem recorrido, né? O que é muito caro. Né? E são setores monopolistas onde não é bom que o setor privado esteja, mas, né, é o second best na falta. Agora, tudo isto, investimento insuficiente na infraestrutura, poupança pública insuficiente, resultando em investimento insuficiente e taxa de câmbio apreciada, resultando em consumo muito grande e investimento muito pequeno. Esses são os males do Brasil. Né? E esses males, aí tem uma questão que eu tenho me colocado a mim mesmo, que é a seguinte. Quando eu saí do governo Fernando Henrique, eu fiquei convencido de que o problema fundamental do Brasil era a subordinação que o Brasil tinha aceitado aos Estados Unidos e à Europa, especialmente aos Estados Unidos, a partir de 1990. Então, nós tínhamos tornados incapazes de formular uma política nacional de desenvolvimento. Hoje, eu continuo acreditando nisso, mas vendo o fracasso do PT e do desenvolvimentismo petista, o que eu penso? O que eu vejo? Que há uma outra explicação, que é concorrente
e complementar. E essa outra explicação, que é interna aí, né? Que a outra eu estou pondo a culpa lá fora, né? Que é interna, e que é o que eu chamo da alta preferência pelo consumo imediato dos brasileiros. Aquilo que o Celso Furtado sempre falava, mas eu nunca dei a importância que devia, quer dizer, a tendência à reprodução dos padrões de consumo do centro que havia no Brasil. Então, quando você tem essa alta preferência pelo consumo imediato, quer dizer, você gasta tudo na área social e não guarda no investimento, você põe o câmbio apreciado e outra vez tem consumo imediato. Quer dizer, a grande diferença, por que os países asiáticos crescem, especialmente do leste asiático, crescem rapidamente? Eles já são hoje países desenvolvidos, Coreia do Sul, Taiwan, quer dizer, e a China está ficando. Né? Qual é a diferença? São essas duas diferenças. Japonês e depois e asiático não tem a menor ideia de ser europeu. Nossas elites pensam que são europeias. Então a nação fica fraca. E esses povos sabem muito bem e rejeitam o consumo imediato. Aliás, como os alemães também. Enquanto nós queremos consumo imediato. Ou nós fazemos a crítica. Mas aí vem os chamados keynesianos vulgares. Quanto mais consumo, melhor. Quanto mais salário, melhor. Loucura. Puro populismo, pura alta preferência pelo consumo imediato. Muito obrigado. Muito bem, eu quero agradecer ao professor Bresser pela interessantíssima palestra. Quero agradecer a todos que aqui ou nas outras salas participaram desse exercício que é colocar a inteligência a serviço do debate, que materializa o compromisso desta instituição com a democracia e com o desenvolvimento. Esse compromisso é presente no nosso manifesto de 33 e a própria razão de ser da FESP. Muito obrigado a todos. Boa noite.